Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e abençoando a sua casa. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Estamos tratando de um tema geral, unindo duas doutrinas, que é o povo de Deus e a sua missão. O povo de Deus é um estudo doutrinário sobre eclesiologia, que é o estudo sobre a Igreja do Senhor, e a sua missão é o estudo doutrinário da missiologia, aquilo que Deus espera da sua igreja enquanto ela está no mundo, aguardando a volta de Jesus Cristo. E para ser povo de Deus e cumprir a missão, nós temos que ter uma característica muito importante para não só nos caracterizar como povo de Deus, mas também para cumprirmos nossa missão, que é ser um ouvinte ativo da palavra do Senhor. E nós vamos entender o que é ser um ouvinte ativo da palavra do Senhor a partir de uma parábola que Jesus conta, que é a parábola do semeador, um texto bem conhecido, e nós vamos estar meditando nela nesse estudo. Então eu vou fazer essa leitura de Mateus capítulo 13, os primeiros versos do primeiro versículo até o versículo 9, e depois nós vamos ouvir a explicação também dessa parábola pelo próprio Jesus a partir do versículo 18. Acompanhe a leitura então, que diz o seguinte: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves do céu, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, a partir do versículo 18 diz: Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ela não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Nós vamos agora fazer uma oração pedindo de Deus que Ele traga luz à nossa mente, ao nosso coração, para que, através das Sagradas Escrituras, compreendamos a sua verdade, principalmente referente a esse tema a qual nós estamos abordando, que é ser um ouvinte ativo da Palavra de Deus, para que assim nós, de fato, venhamos a agradar o nosso Senhor. Vamos orar. Pai querido, eu te louvo e agradeço pela tua rica bondade para conosco. Bondade é essa, Senhor, que também se revela em nos conceder as Sagradas Escrituras, em ter inspirado, Senhor, mais de 40 pessoas para escrevê-la e também, Senhor, por preservá-la até os nossos dias, chegando a cada um de nós e podendo, ó Deus, nela meditar, nela estudar, nela, Senhor, te conhecer cada vez mais e saber qual a tua vontade para as nossas vidas. E que nós, ó Deus, ao lê-la, ao ouvi-la, sejamos bons ouvintes, ouvintes ativos, daqueles, ó Deus, a qual Jesus disse que bem-aventurado é o que ouve e pratica. Faz de nós bem-aventurados, nos auxilia, Senhor, compreendendo
e vivendo ela em nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eram 4 os tipos de solo descritos nessa parábola qual nós vemos. Esses 4 solos diferentes são exemplos de 4 maneiras diferentes com que as pessoas recebem a palavra de Deus. A parábola, né, aqui da semente e do semeador, ela reflete para nós diversos tipos de pessoas que ouvem a palavra de Deus, só que tem uma característica aqui. Essas pessoas que ouvem a palavra de Deus, elas não são pessoas, vamos dizer assim, do mundo. Não são pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus, mas são pessoas que repetidamente escutam a palavra de Deus. E elas, por terem um coração endurecido, por ter, às vezes, mau caratismo, ou mesmo porque não quer se esforçar nem um pouco na sua vida cristã, ela acaba sendo um tipo de, como na parábola, um solo infrutífero. E a nossa intenção nesse estudo é aprendermos a ser ouvintes atentos para sermos como o último solo, um solo frutífero, venhamos agradar a Deus. E aí, nós como ouvintes da palavra, podemos ser ou um solo infértil ou um solo fértil. E é sobre isso que nós vamos estar vendo nesses 4 tipos de solos que a parábola fala aqui. E, claro, nós temos que ter inicial uma compreensão de que o Senhor, Ele abundantemente semeou sobre nós. As Sagradas Escrituras, elas estão aqui à nossa disposição, semeando em nossos corações. Elas estão querendo ser frutíferas nas nossas vidas como semente. E além das Sagradas Escrituras, Deus também levantou ao longo da história da humanidade homens e mulheres, entre eles intelectuais ou não, mas que de alguma forma a palavra estava sempre sendo pregada. E dessa forma, de fato, a palavra ela chegou a muitos lugares, só que aí, quando essa palavra, como semente, ao cair em certos solos, nem sempre ela frutificou. Mas nós, a respeito de nós mesmos, não pensando a respeito dos outros, mas individualmente, como nós nos comportamos como ouvintes da palavra de Deus. Então nós vamos abordar um pouco sobre isso e nós vamos ver que ao ouvir a palavra, o Senhor espera de nós um posicionamento. O primeiro posicionamento na parábola, que é o primeiro tipo de solo, quando a palavra cai, à beira do caminho, esse caminho é um caminho que já está um pouco duro. Sabe quando você tem uma trilha por onde as pessoas caminham sempre pelo mesmo lugar e aquele solo vai ficando duro, vai ficando seco, quase nada cresce ali. Da mesma forma, o primeiro solo nessa parábola é como esse solo. E a semente caiu ali naquele caminho, mas ela não conseguiu fincar raízes, ela não conseguiu penetrar. E Jesus diz na parábola que uma ave veio e comeu a semente e foi embora. Na explicação ele diz que é o diabo que vem e tira a semente. Então, da mesma forma, muitas pessoas que ouvem a palavra do Senhor, elas ouvem sem atenção nenhuma. A palavra não chega ao coração. Ela entra por um ouvido e sai pelo outro. E tem pessoas que dia após dia, semana após semana, culto após culto, pregação após pregação, a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. A pessoa ela não reage a essa palavra. A pessoa não toma nenhum posicionamento diante da palavra ouvida. Ela fica totalmente indiferente à mensagem que o Senhor está querendo falar a ela. Sabe aquele tipo de pessoas que você já deve ter ouvido, que de repente houve uma excelente pregação, maravilhosa, aí alguém diz assim, pena que fulano não está aqui para ouvir essa palavra. Como se aquela palavra tivesse que ser só para aquele fulano, para que essa palavra corrigisse aquela pessoa por conta do comportamento que ela vive.
Só que no momento que essa pessoa diz isso, que era para outra pessoa, ela se isenta de ser uma ouvinte da palavra que se posiciona diante dessa palavra, que toma alguma atitude. Essa palavra não mexe com ela. Por quê? Porque ela é um solo, não é? Já rochoso, já duro ali, que a palavra não consegue fincar raízes para se produzir. Assim é esse primeiro tipo de ouvinte. O profeta Zacarias, ele cita de forma metafórica também alguns tipos de pessoas com esse mesmo comportamento. Como, por exemplo, lá em Zacarias 7,12, ele diz o seguinte: sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito. Aqui Zacarias está falando sobre isso, de pessoas que a palavra chegou a elas, né? Deus enviou o seu Espírito, profetas, para falar a essas pessoas, mas elas fizeram como o coração de diamante. E dizem que na natureza, dos metais mais duros que existe é o diamante. Então você imagina que tipo de pessoas são essas que ouvem a palavra e de forma alguma a palavra consegue penetrar, porque elas endurecem a tal ponto de ali, né, se tornar como uma espécie de diamante. De fato, não tem como a semente criar raiz nenhuma num lugar como esse. E ela logo seca e morre, né? Paulo também descreve de uma outra forma pessoas com essa mesma característica, dizendo o seguinte: tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Então tem pessoas que obscureceram o seu entendimento e ficaram separados de uma vida que Deus gostaria de conceder a elas por causa da ignorância. Essa ignorância é causada por uma dureza de coração. Pessoas que ouvem, ficam indiferentes, não aprendem com as Sagradas Escrituras, né? Um segundo tipo de solo que o texto vai trazer para nós é o solo rochoso, que está entre pedras. A semente ela cai ali, né? Ela até consegue, né, espalhar um pouco a raiz. Isso quer dizer que a pessoa recebeu a palavra com alegria, ela foi acolhida com alegria essa palavra, ela ficou entusiasmada pela pregação que ouviu, não é? Às vezes uma pregação maravilhosa, que falou profundamente no coração, então ela se alegra, ela fica entusiasmada. Porém, quando chegam as tentações, quando começa as adversidades, as dificuldades do cotidiano, acaba que esse entusiasmo pela palavra, ela começa a se esmorecer. Aquele entusiasmo do começo, logo ele murcha. Com isso, constatamos que o entusiasmo não tem lugar ou não deve ter lugar no coração daquele que ouve a palavra, no sentido de que a palavra ela não é motivacional. Tem muitas pessoas que usam a palavra de Deus em pregações, em ensinos, para se tornar motivacional, sabe? Para motivar a gente a alguma coisa. Isso é um perigo porque o entusiasmo, a motivação, elas são sentimentos efêmeros. E aí, advindo essas adversidades, vindo os problemas, vindo as tentações, esse entusiasmo ele sempre acaba por ser efêmero, por ser de pouca duração. E aí também a caminhada da pessoa que ouviu essa palavra com Deus, ela fica trôpega, ela fica instável, a pessoa ela logo abandona, né? Então nós temos que entender que a palavra de Deus ela não é para entusiasmar, ela não é para nos motivar no sentido de ficar motivacionado, como é as pregações motivacionais, que é só para trazer a pessoa para cima, né, e trazer para aquele estado de ânimo, euforia, aquela coisa. Ela não tem esse propósito, porque isso é efêmero. Ela tem um outro propósito. Jeremias vai dizer que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha ou pulveriza a rocha. Hebreus 4,12 vai dizer que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes.
Ou seja, então a palavra ela tem um propósito diferente, ela tem um propósito de chegar e quebrar conceitos. A palavra ela tem um propósito, né, como um martelo que esmiuça a penha, né, que pulveriza a rocha. Então ela vem para quebrar conceitos. Aqueles conceitos e coisas que aprendemos errado ao longo da vida. Tem que ter uma transformação da renovação da nossa mente. A palavra tem esse propósito, renovar a nossa mente. Não de somente animar, de entusiasmar a gente, mas ela tem esse propósito de mudar a nossa mentalidade. E também de nos corrigir, e às vezes de forma dura, como Hebreus 4,12 fala, né? Essa ideia de palavra de Deus que é como uma espada de dois gumes, ela vem cortando, ferindo. Isso quer dizer que ela está nos disciplinando, nos corrigindo, nos exortando. Para quê? Para que nós possamos ser perfeitos pela correção. A correção ela tem o propósito de nos aperfeiçoar, aperfeiçoar a nossa fé, aperfeiçoar o nosso caráter, aperfeiçoar o nosso comportamento. Mas a palavra de Deus também diz, como está registrado em Jeremias 8:22, que ela é como um bálsamo de Gileade. Então ela vem também para trazer cura, ela vem para trazer, diante de um sofrimento, diante do luto, diante da culpa, diante de qualquer situação difícil que nós estamos passando, onde a gente não tem, às vezes, um caminho para seguir. Então ela é como esse bálsamo de Gileade que vem para sarar, curar, mas a palavra também ela é lâmpada que ilumina o nosso caminho, lâmpada para nossos pés. Então ela está mostrando direção para nós. Porque a palavra de Deus, antes de querer entusiasmar, nos motivar para alguma coisa, ela vem para nos deixar sábios também. O bom ouvinte da palavra de Deus é aquele que fica sábio. Então, se você ouve a palavra com alegria, estude mais essa palavra para que ela não só entusiasme você momentaneamente, mas que ela faça de você uma pessoa sábia, uma pessoa que foi transformada por esse martelo que esmiuça a penha, que é uma palavra que ela mexeu com você como uma espada de dois gumes, uma palavra que também, como lâmpada, ela te mostra o caminho por qual você está seguindo e deve seguir, e uma palavra que também cura nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos que a gente está realmente precisando de um conforto, de um consolo. E a Sagrada Escritura tem muitos textos que nos confortam, nos consolam e nos fortalece também. Esse é o segundo tipo de solo, o solo rochoso. A palavra ela faz raízes, mas logo ela morre se ela não encontrar mais solo ali, mais terra fértil. Que a gente não seja desse tipo de solo. Também a gente não podemos ser o terceiro tipo de solo da parábola, que é aquele solo que a semente cai entre espinhos, entre ervas daninhas, que é mato mesmo, né? Quando a palavra cai no meio desse tipo de solo, de espinhos, e onde tem muito outro mato, erva daninha, ela fica sendo sufocada. A palavra fica concorrendo com outras coisas. E aí nós temos que entender o que são essas outras coisas. São aquelas concepções que nós temos na vida que forjam o nosso caráter. E às vezes a palavra está concorrendo com certos conceitos que nós temos que a gente não quer largar. Sabe aquelas coisas que a gente aprende ao longo da vida e a gente... ela forja a gente de tal forma que a gente diz assim, eu sou assim mesmo e não vou mudar. Sabe aquelas coisas também assim de algumas verdades que a gente tem que a gente não quer abrir mão nunca. A palavra fica concorrendo com essas coisas. Essas coisas são espinhos, são ervas daninhas. E acaba que por conta disso a gente não cresce, não amadurece o suficiente para poder dar frutos. A gente é aquele tipo de cristão que vai para a igreja e diante da palavra sendo pregada, sendo ensinada, a gente está sempre contestando, porque está indo de encontro a algum conceito que a gente já tem, que a gente não quer abrir mão. Isso é um perigo muito grande. Agora, claro que eu não estou dizendo para você que você tem que ouvir
e aceitar tudo que é pregado e tudo que é ensinado. Porque como as próprias Sagradas Escrituras nos ensinam no Novo Testamento, Paulo ensina isso, Pedro ensina isso, Judas ensina isso, existem falsos mestres que vêm trazer ensinos errados. Então não é para ficar como um ouvinte passivo, a gente não tem que ser ouvinte passivo, não é? Aceitando tudo. Mas quando você ouve um ensino, compare com as Sagradas Escrituras. Veja se ela está em conformidade com a verdade de toda a Sagrada Escritura. Porque tem pessoas que pegam, às vezes, um único versículo e querem ensinar alguma coisa que nem entra em conformidade com outros textos da Sagrada Escritura, que vai até de encontro, não é? Que contradiz outras verdades que está escrito em outros textos das Sagradas Escrituras. Então, como os bereanos faziam, quando eles ouviam os apóstolos pregando, eles iam comparar na Sagrada Escritura para saber se era aquilo mesmo. E ao constatar que é verdade o que está sendo pregado, ao constatar que é bíblico o ensino, a pregação, aí você tem que ter uma atitude já diferente, ativa, de responder ao que está sendo pregado conforme Deus está pedindo da pessoa, né? E você tem que abrir mão em muitos momentos dos seus próprios conceitos. Porque, como eu já citei, a Sagrada Escritura ela veio sendo ensinada para nós para transformar nossa mentalidade. Nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. E essa renovação segundo as Sagradas Escrituras, sendo pregada e sendo ensinada. Então, comparou com as Sagradas Escrituras? Não fique querendo questionar aquilo que está sendo ensinado segundo as Sagradas Escrituras. Segundo, existe uma confirmação das Sagradas Escrituras. E existem muitos textos que são claros, inclusive, que não cabe nem é necessário, às vezes, uma exegese mais elaborada, uma hermenêutica, não precisa ser teólogo, não precisa compreender de grego e de hebraico. Tem texto que é muito claro o entendimento. E se ela vai de encontro aquilo que você concebe na sua vida, abra mão dos seus próprios conceitos, dos seus pré-conceitos, que é o conceito já pré-estabelecidos, e adote o das Sagradas Escrituras, para que você não seja como esse que Paulo falou, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus, pela dureza do coração. Não seja esse tipo de pessoas. Antes, arranque a erva daninhas. Antes, arranque os espinhos, que são todos esses conceitos que estão querendo concorrer com a verdade do Evangelho. Então, esse é o terceiro tipo de solo que nós não devemos ser. Aquele solo que tem ervas daninhas e que tem ali também espinhos concorrendo com as Sagradas Escrituras. Antes sejamos o quarto tipo de solo que Jesus fala. O quarto tipo de solo é a boa terra, é a terra fértil, é a terra que recebe a palavra e torna essa semente, que é a palavra, produtiva. Como Jesus diz, bem-aventurados que ouvem e guardam e dão frutos. Nós temos que ouvir a palavra, guardá-la no coração, deixar ela amadurecer ali, ela ter o processo dela de germinação, para que possa brotar e depois crescer e dar frutos para a vida eterna. E aí tem uma questão muito importante, que é o quarto solo, que é a terra fértil. Ela se alegra com a palavra, ela acolhe bem a palavra, ela medita na palavra, ela absorve a verdade que está na palavra e ela vai, através dessa verdade, tirar dali o que eu tenho que mudar na minha vida. Qual o pensamento errado que eu tenho que transformar? O que o Senhor está exigindo de mim nesse texto das Sagradas Escrituras? É isso que é o quarto solo. É essa que é o tipo de solo onde o Senhor quer que a sua semente caia e produza. É uma terra produtiva, uma terra fértil. E nós temos que ser essa terra. Em João 15, 16, um texto bem conhecido, Jesus diz o seguinte:
Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário. Eu que os escolhi e os designei, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem ao meu Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. Ou seja, a terra fértil é aquela que a semente ela encontrou guarida. A pessoa aceitou a verdade, aceitou que precisava mudar, aceitou que precisava ter um posicionamento e um comprometimento com as Sagradas Escrituras, porque se comprometer com as Sagradas Escrituras é se comprometer com o próprio Deus. Quando você obedece a Sagrada Escritura, você obedece o próprio Deus. Quando você assimila a Sagrada Escritura, você está assimilando a verdade de Deus. E Deus habita em você através das Sagradas Escrituras. Não é à toa que o evangelista João vai se referir a Jesus como o Verbo que se encarnou e habitou entre nós. O Verbo, a palavra, ele se encarnou. Então essa palavra, ela também se encarna em nós, quando a aceitamos, com alegria absorvemos ela em nossas vidas e deixamos que ela faça as mudanças que tem que fazer, sem resistência, sem querer concorrer das minhas ideias, dos meus pensamentos, das minhas filosofias com a Sagrada Escritura. Não, a Sagrada Escritura tem que vencer as minhas próprias filosofias, minhas próprias verdades, meus próprios conceitos. Porque fora das Sagradas Escrituras, qualquer outra coisa pode ser um conhecimento falso. Paulo fala sobre isso em Efésios 4, dizendo, que existem vãs filosofias, ensinos errados dos homens, sabedoria humana, como ele diz em Coríntios, que não cooperam para as verdades de Deus. Então nós temos que atentar para essa situação de que nós temos que abrir mão, que é o esvaziamento, Quando Jesus diz assim que aqueles que quiserem me seguir, negue-se a si mesmo e então tome a cruz e siga-me. O negar a si mesmo é negar as suas próprias verdades, suas próprias filosofias para adotar a verdade de Deus, a filosofia do Senhor, e assim viver segundo essas Sagradas Escrituras. Então esse quarto tipo de solo é um solo que ouve corretamente, com atenção, presta bastante atenção e procura obedecer. Porque Jesus diz que quando obedecemos às Sagradas Escrituras é que nós nos tornamos sábios. É obedecendo às Sagradas Escrituras, praticando as Sagradas Escrituras, que nós tornamos a nossa vida como uma casa construída sobre uma rocha, a qual as adversidades, os sofrimentos, tempestade, nada abala. É ouvindo e obedecendo. Então é isso que é ser um ouvinte ativo. É aquele que ouve, que medita, que adota para a vida e obedece. Então você está ouvindo e sendo ativo. Você está tomando uma ação depois que aprende as Sagradas Escrituras. Aprender as Sagradas Escrituras, sentado e se levantar para praticá-la. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. O povo de Deus, ele cumpre melhor sua missão quando ele é um ouvinte ativo das Sagradas Escrituras. Quando ele pratica as Sagradas Escrituras. Não tem como ser povo de Deus à parte das Sagradas Escrituras. O povo de Deus é aquele que vive pelas Sagradas Escrituras. E assim, esse bom ouvinte, ele de fato, ele consegue ser produtivo. Ele consegue de fato cumprir a missão do Senhor. Ele consegue ser aqueles a qual o Senhor realmente pode usar de forma poderosa para fazer a missão. Porque o povo de Deus, o bom solo que recebe a semente e deixa ela crescer e frutificar, ela não mede esforços para fazer a vontade do Senhor. Veja o que Paulo diz, eu quero encerrar com isso, em 1 Coríntios 9, 25 a 27, diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles atletas dos estádios, eles se esforçam para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém,
cristãos, povo de Deus, que está fazendo a missão do Senhor, nós, porém, vamos alcançar uma coroa incorruptível. Assim também corro, também eu, Paulo está dizendo, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, ou seja, não está sendo em vão o nosso esforço aqui de ser ouvintes e praticando a palavra de Deus, não está sendo em vão. E aí Paulo conclui no versículo 27, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo eu pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, o solo fértil, a terra produtiva, a qual a semente da palavra de Deus cai, que é o ouvinte ativo, ele não mede esforços para viver segundo a palavra. Porque vivendo segundo a palavra, nós vamos alcançar uma coroa incorruptível, os galardões eternos. E nós não vamos ser desqualificados. Ninguém terá do que nos acusar, nem Satanás naquele dia do grande trono branco, do grande julgamento. Ninguém terá nada contra nós para nos acusar. E nós poderemos, inclusive, cair na graça do povo, onde as pessoas vão olhar para nós e ver: esse povo realmente é o povo da Bíblia, o povo que vive segundo as Sagradas Escrituras, com sabedoria. Com sabedoria. E eu falo sabedoria porque nós, povo de Deus, ao viver pela palavra de Deus, nós temos que alcançar nos estudos sabedoria de Deus. O que é diferente de fundamentalismo, o que é diferente de fanatismo, onde existe nesses extremos muitos erros. O fundamentalismo, o fanatismo e também o liberalismo. Todos esses têm muitos erros. E nós, o bom ouvinte ativo, aquele que medita nas Sagradas Escrituras, que busca viver como Jesus viveu, que Jesus, ele dizia, uma comida tenho para comer, que é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus diz isso aos discípulos lá em João capítulo 4. Então, sejamos como Jesus, sábios como ele foi, sendo um ouvinte, ele fala várias vezes em João que ele ouviu e aprendeu com seu pai. E agora ele estava vivendo aquilo que o pai ensinou para ele. Nós temos as Sagradas Escrituras para ouvir e aprender com o nosso Pai Celeste. E agora é só comer dessa palavra, viver essa palavra. Amém? Que Deus abençoe. Hoje nós encerramos essa série de estudos sobre o povo de Deus e a sua missão. Se ficou alguma dúvida de alguma das nossas lições, coloca nos comentários e nós vamos buscar responder. E depois da Semana da Páscoa, nós vamos iniciar uma nova série de estudos. Eu espero que você tenha aprendido bastante com essa série de estudos. Espero que você seja um praticante, para além de ser povo de Deus, estar cumprindo a missão de Deus também no mundo. Deus abençoe e até a próxima aula.